E depois dos pilotos iniciados, tempo para a primeira corrida reservada às motos, resistência com 60 minutos de duração, e Paulo Cardoso foi aquele que mais perdeu logo após a ordem de partida. O piloto ribatejano, que discutia a primeira posição com Luís Ferreira entre os pilotos oficiais, ficou parado na grelha de partida, com dificuldades em recolocar a sua moto em funcionamento, e abriu-se em caminho para os seus adversários. Primeiro líder foi João Silva, o líder da categoria 450, com os homens das 250 também muito perto do piloto líder da classe maior, enquanto que Luís Ferreira iniciou a corrida na quarta posição, aos comandos da sua habitual Yamaha YZ 250. João Silva a tirar vantagem na fase inicial da corrida, com todo o feroz pelotão também a discutir posições, mesmo nas zonas um pouco mais complicadas, que tinham ainda alguma água em virtude da rega excessiva em alguns pontos do circuito. Obrigatório paragem para reabastecimento, nem todos os pilotos o faziam, alguns sim tinham mesmo que colocar combustível nas suas motos para conseguirem chegar ao final da prova. Era obrigatória a utilização de depósitos originais nas máquinas deste troféu Yamaha 2010, e, por consequência, muitas delas não conseguiam aguentar uma hora de corrida consecutiva. Acabou por ser Luís Ferreira a tirar vantagem perante a concorrência no que diz respeito aos pilotos oficiais. Luís Ferreira terminaria na frente de Frederico Fino, que veio aqui fazer a sua terceira prova do ano. Luís Ferreira, que foi também o vencedor em termos de classificação global desta corrida. Uma corrida muito animada, então, com Ferreira a conseguir a terceira vitória consecutiva neste troféu Yamaha no que diz respeito aos pilotos oficiais. Vitória essa que lhe valeu também o título final, já que Frederico Fino, ao terminar na segunda posição, não permitiu a Paulo Cardoso somar o número de pontos possível para poder ser o vencedor entre os pilotos oficiais. Paulo Cardoso terminou na terceira posição. Fino acaba por ser terceiro classificado no final deste troféu, ao somar 52 pontos. 3 pontos apenas separaram os dois primeiros. Paulo Cardoso ficou com 72 pontos após ser aqui terceiro classificado, enquanto que Luís Ferreira, mesmo ausente da primeira ronda da temporada, terminou com 75 pontos. Luís Ferreira aqui a caminho da vitória nesta última prova do troféu Yamaha 2010 em Idanha Nova. Piloto que lidera atualmente o Campeonato Nacional de TT na categoria TT1, a vencer e a bater Paulo Cardoso, que não conseguiu melhor depois dos problemas para iniciar a sua corrida do que a terceira posição final. Ficaria muito perto de Frederico Fino, que foi o segundo classificado, mas longe de Luís Ferreira no que diz respeito à discussão pela vitória, e acabou também por 3 pontos apenas perder a vitória final neste troféu Yamaha 2010. Paulo Felício, apenas com a vitória na primeira corrida, foi quarto classificado entre os pilotos oficiais. Sandro Marques, que também apenas participou na primeira ronda, foi o quinto classificado, com Luís Ferreira sozinho no pódio em Idanha Nova. Foi uma boa corrida, tal como as outras. A organização foi muito boa, só fiz 3 corridas, não sei como foi a primeira, mas as 3 últimas tudo correu bem, foi tudo impecável, tanto como nas outras edições do troféu Yamaha. Achei tudo muito bem organizado e dentro do tempo. Acho que estão todos de parabéns. Luís Ferreira sozinho também no pódio final deste troféu Yamaha, que venceu nesta edição 2010 depois de 3 vitórias consecutivas. Classificação final então com o piloto de Valdecavalos a ganhar com uma vantagem superior a 2 minutos e 15 para Frederico Fino. Paulo Cardoso terminou a cerca de 2 segundos de Fino, o que lhe valeu a segunda posição final no troféu. Nas 450 cm3, sem surpresa, também foi João Silva a conseguir a vitória final. O piloto da Yamaha YZ 450 não perdeu nenhuma corrida desta temporada 2010, voltou a somar o número máximo de 25 pontos para assim fechar a época com 100 pontos na sua contabilidade pessoal. Terminou na frente de Luís Agostinho, que desta forma foi também o segundo classificado no troféu, enquanto que Sérgio Simões foi o terceiro aos comandos de máquina idêntica àquela utilizada por João Silva. Muitas lutas ao longo de toda a hora de duração desta corrida pelos lugares de destaque nesta categoria 450. Vemos aqui Luís Agostinho com a sua YZ 250 de motor a 2 tempos a tirar vantagem perante Sérgio Simões. Dorsal número 301 para o piloto do time Moto Fernandes, enquanto que João Silva calmamente conseguiu garantir vantagem confortável. Ele foi mesmo o primeiro líder de todo o grupo desta competição em Idanha Nova, acabando por não vencer em termos de classificação geral, mas garantindo a vitória que mais procurava entre as 450 cm3. O terceiro classificado final, Sérgio Simões, que com esta posição selou também a contabilidade pessoal que lhe valeu o degrau mais baixo do pódio no final de uma época reservada às 450 cm3.
Arranquei bem, pus-me nos lugares da frente e foi só manter até ao fim. Os 5 primeiros classificados nesta edição 2010 do Troféu Yama, no que diz respeito às 450 cm3, também homenageados. João Silva fechou com mais de uma volta de vantagem a última corrida do ano. Ele foi também o vencedor na frente de Luís Agostinho e Sérgio Simões, com Rui Abreu e João Paiva a trocarem de posições. Entre os homens das 250 cm3, também tudo em aberto no que diz respeito à luta pelo primeiro lugar. A decisão era mesmo aqui em Idanha Nova e acabou por ser Telmo Marques quem garantiu a vitória. Marques tinha sido vencedor na primeira corrida, depois foi apanhado pela concorrência nas jornadas seguintes, mas aqui fechou da melhor forma a época, garantindo uma vitória preciosa que lhe deu 8 pontos de vantagem para ser o campeão nesta categoria. Pedro Garcia, com o número 215, foi o segundo classificado nesta ronda, ficou também na segunda posição final do troféu. Sebastian Buller é o terceiro classificado no final da época, com o número 210 na sua máquina, categoria onde participou também Vanessa Hilário, que aqui conseguiu a sua melhor prestação da temporada ao ser quinta classificada. A vitória no troféu para Telmo Marques, número 217, na moto da Almerindo e Filhos, terminou na frente de Pedro Garcia, da XL Garcia Cabeleireiros. Telmo Marques vence assim esta classe depois de ganhar na abertura e no encerramento da temporada 2010. Estava muito nervoso, não estava à espera de ganhar, apesar de ter muito apoio mesmo do meu adversário, com o Pedro Garcia, mas correu bem e foi bom, foi além, eu não estava nada à espera, né? E correu bem, pronto, espero para o ano seja igual. Os melhores nesta categoria 250, com Telmo Marques a liderar as operações no final da temporada face a Pedro Garcia. Luís Cação foi aqui terceiro em Idanha Nova, terminou na quarta posição atrás de Sebastian Buller, que foi o quarto classificado. João Eleutério foi o quinto no final deste troféu. Entre os veteranos, a vitória final neste Troféu Yama 2010 também foi decidida aqui em Idanha Nova. Em igualdade pontual à chegada a esta quarta e última prova da temporada estavam Manuel Tomé e Eduardo Guerreiro. Acabou por ser Tomé, que tinha ganho a primeira corrida da época realizada no Poço, quem conseguiu o primeiro posto final também aqui em Idanha Nova e assim conquistou 5 pontos de diferença para o piloto de Cascais, Eduardo Guerreiro, que acabou por ficar na segunda posição final. No final desta prova também terceiro posto para Paulo Martins, muito regular ao longo da época, conseguiu aqui o seu melhor resultado da temporada, valeu-lhe também os pontos necessários para ser o terceiro classificado em termos de troféu. Rui Ventura foi o quinto classificado nesta ronda e na quarta posição Jorge Cardoso, com o número 102, conseguiu o quinto posto final. Manuel Tomé teve ainda tempo para cair antes do final da corrida, mas nem assim foi ultrapassado por Eduardo Guerreiro e selou da melhor forma esta temporada 2010 com uma vitória que lhe valeu o título final para o experiente piloto. Eduardo Guerreiro, esse foi o segundo classificado, ele que venceu ao longo desta temporada, precisamente em Salvaterra, numa corrida bastante difícil. As coisas aqui correram melhor, a pista era diferente e consegui andar melhor e pronto, consegui ganhar. Manuel Tomé garantiu assim a vitória neste Troféu Yama reservado aos veteranos, com uma mão cheia de pontos de diferença para Eduardo Guerreiro. Paulo Martins terminou a época na terceira posição, na frente de Rui Ventura e Jorge Cardoso, também ele um piloto com muita experiência no que diz respeito ao TT nacional. 4 segundos apenas separaram Eduardo Guerreiro da vitória final neste troféu.